Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o AFHI, que é o fundo da AF Invest, aquele fundo que vocês já estão acostumados aí, que eu acho a gestora uma das mais pró-cotistas. E em função disso, a gente vai bater um papo sobre a emissão e eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários sobre... eu vou fazer algumas comparações aqui, eu quero que vocês me falem o que vocês acham e a opinião de vocês. Mas vamos lá, mais um mês acompanhando o nosso querido AFHI, relatório agora de maio. Então, cota patrimonial 96, ele continua, pessoal, se a gente for ver, ele está 97,01, ele fechou, mas deixa eu ver quanto é que ele AFHI 11, 97,07. Olha só que interessante, o AFHI, por mais que ele tenha, ele seja um fundo pequeno, mas o fato dele estar negociando sempre no valor patrimonial acima dele, principalmente ainda mais nesses momentos que a gente está passando, mostra o quão bom é o fundo. E isso acontece com poucos fundos atualmente. Acontece com o HGCR, com alguns fundos da Kinea, NCR, por exemplo. Até alguns mais tradicionais, como o próprio Canip, ele não é tão resiliente. Isso tem mostrado como que esse fundo é bom e como ele tem algumas janelas de investimento, algumas janelas de oportunidade, inclusive a emissão, na minha visão, foi uma delas. Mas vamos lá, então, mais 38 mil cotistas. Eu quero que vocês guardem isso, porque eu vou usar esse número de cotistas daqui a pouco também. Pessoal, então, vamos falar sobre emissão, que eu acho que é o ponto mais importante desse relatório hoje. Se a gente for ver aqui, deixa eu só dar uma reduzida no zoom. Ele a emissão do AFHI foi de 120 milhões, o volume inicial. E eles captaram 53 milhões. Se vocês lembrarem da última emissão, se eu não me engano, acho que foi 60, eles captaram 30, ou foi 100, eles captaram 60. Foi a mesma, na verdade foi a mesma proporção, acho que foi 60, eles captaram 30. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas assim, foi muito próximo aos 50% de captação. E aqui eles mostram que eles já alocaram 44 milhões esse valor, isso é muito importante. A gente vai falar daqui a pouco da alocação, mas o que eu quero falar é o seguinte: eu vi em alguns fóruns e alguns comentários, algumas pessoas criticando, falando que a emissão foi um fracasso, que o fundo teve um montante de 120 milhões e captou 53 milhões, enquanto que o Tigar 11, que acabou de encerrar também a emissão, ele acho que era 580 e ele captou 540, se eu não me engano. E aí as pessoas começaram a comparar as emissões e mostrar que, no caso da FHI, a emissão foi um fracasso. Mas eu queria mostrar para vocês um Excel que eu fiz, para vocês chegarem às próprias conclusões. Então vamos lá, primeiro ponto que acho que é importante da gente, quando a gente compara alguma dessas situações, é o número de cotistas. O FHI, 38 mil cotistas, enquanto o Tigar 168. Então aqui já começa uma comparação que não é tão correta, digamos, né? Porque você está comparando um fundo que tem 170 mil cotistas, enquanto o outro tem 40. É praticamente 3, 4 vezes o tamanho em termos de cotistas. Bom, então aqui a gente tem o volume inicial da captação do AFHI, 120 milhões, e do Tigar, 593 milhões. No direito de preferência, que aqui que é um momento que é importante, é o momento onde o cotista, ele mostra a vontade dele em participar. Obviamente, pessoal, que não é somente a vontade. Eu posso ter vontade, mas eu não posso não ter dinheiro no momento. Você não é obrigado de fato a participar. Mas aqui é um ponto que mostra, em certo tamanho, em certa medida, a vontade das pessoas em participarem da emissão. Como eu falei para vocês, para participar você precisa ter dinheiro. E pode ser que você queira muito participar, mas não tem dinheiro naquele momento. Mas assim, dá uma ideia da vontade. Eu já vou chegar nas proporções aqui. Então, no caso de direito de preferência, foram 22 milhões no AFHI, 44 milhões. Montante adicional depois no AFHI, 31 milhões. No Tigar não teve montante adicional. Ele foi direto para oferta pública. E olha só, no caso da AFHI não teve oferta pública e o Tigar 11 captou os outros 470 milhões na oferta pública. Ou seja, quando ela é aberta para o público em geral, não necessariamente cotista. Então aqui eu quero que vocês vejam, eu já vou falar dessas cotas integralizadas que a gente vai usar isso para abrir essa discussão, essa reflexão com vocês. Então, volume captado, no caso da FHI foi de 53 milhões, 520 mil, e no caso do Tigar, 514 milhões. Em relação à porcentagem de captação, o FHI captou 44,6% do montante
inicial, e o Tigar 11 quase 87%. Aqui a gente já tem uma dimensão da proporção de captação, enquanto um não captou nem metade, o outro captou quase tudo. Então, por esse critério aqui, a gente pode falar que a emissão do Tigar foi melhor, foi mais bem sucedida. Aqui já começam alguns pontos que são muito importantes de vocês entenderem, e aqui que eu abro a reflexão. Na fase de direito de preferência, o AFHI, os cotistas exerceram 18,6%. Então, esse montante de direito de preferência aqui deu 18,6%, enquanto no Tigar, 7,4%. Então, muito menos cotistas participaram exercendo o seu direito de preferência. Enquanto que na oferta pública, obviamente, o AFHI não teve, foram 80% na oferta pública. E aqui tem um último ponto que eu queria trazer para vocês, é o seguinte, que isso reflete muito a vontade e a satisfação do cotista em participar da emissão. Enquanto que o FHI, ele sempre adota essa questão de você, pelo menos nas últimas emissões, de não ter custo, todos os custos serem arcados pela gestora, o Tigar cobrou 4,80 por cota, que deu mais ou menos 4, alguma coisa em percentual. Foi um custo, multiplicando os 4,8 aqui pela quantidade de cotas integralizadas, por isso que eu coloquei aqui, essa aqui foi a quantidade de cotas integralizadas, nós estamos falando de 21 milhões de custo. E o que a gente tira dessa discussão aqui? Primeiro, a gente consegue ver, e isso eu venho batendo com vocês há muito tempo, principalmente quando eu comecei a acompanhar a FHI e falei das últimas emissões, essa questão de ele não ter taxa. Pessoal, não estou falando se é bom ou não, eu só quero que vocês olhem primeiro o macro, depois eu dou a minha opinião. O custo, a taxa de distribuição faz uma diferença tremenda, pessoal, faz uma diferença tremenda para o sucesso de uma emissão. A gente pode ver isso em vários outros fundos, inclusive até fundos com muito mais cotistas, como o próprio MXRF, que tem mais de 1 milhão de cotistas, ainda cobra uma taxa alta. Aqui, pessoal, é um ponto importante, porque infelizmente a grande maioria dos cotistas de fundo imobiliário não faz ideia de como funciona o fundo e nem faz ideia de quando o fundo tem emissão. E aí a gente entra num ponto importante aqui do FHI, pelo fato do fundo não ter taxa de distribuição, não ter prospecto, não ter mídia em cima da emissão, por fato de não ter dinheiro, não está pagando por isso. Às vezes o cotista nem fica sabendo da emissão. Ele não entra na corretora, ou muitas vezes é assessorado, e como nesse caso a emissão da FHI não tem taxa de distribuição, então não tem muito sentido o assessor oferecer isso, porque ele não está ganhando nada. Já nessa daqui, é um batalhão de assessor em cima ligando para o cliente, vamos lá, meu amigo, e aqui a gente está falando de uma base de 4 vezes mais cotistas. Obviamente que isso aqui, essa questão de cotistas, faz uma diferença grande na fase, no montante de captação, mas a gente vê que ela não faz uma diferença grande no direito de preferência. Porque aqui a gente está vendo que mesmo tendo captado o dobro, só que em relação ao montante, deu muito menos. A gente vê aqui, ó, no direito de preferência, só 7,4% exerceu o direito. Então, isso é muito importante de vocês entenderem, que esse é o ponto que eu quero trazer de reflexão. Para o FHI, aí vem a pergunta. O que você, cotista da FHI, prefere? Que ele continue tendo essas captações pequenas, demore para o fundo crescer, ou comece a cobrar taxa para poder de fato fazer captação e o fundo deslanchar? Então, é um ponto que você, cotista, eu também me faço essa pergunta. Será que é bom o fundo ir crescendo devagar? Eu ainda acho, nesse momento em que ele conseguiu pelo menos captar quase 50% do que ele queria, eu acho importante ele ir devagar. E ele continua sendo, ainda mais nesse momento que a gente está aumentando a quantidade de cotas no fundo. Eu acho importante acho que essa é a reflexão mais importante que você, cotista, tem que fazer, se de fato ele não cobrar taxa é bom para o fundo. Por quê? Obviamente a gente está falando, quando ele não cobra taxa, ele está sendo pró-cotista, ele está pensando no cotista, ele está pensando seriamente. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Será que de fato os cotistas estão pensando no fundo? Porque somente, embora tenha sido maior, mas o fato dele ter sido tão pró-cotista, somente 18% das cotas foram integralizadas no direito de preferência. Se bem que a gente está passando num momento complicado de mercado, né? Mas
Aí eu me coloco no lugar do gestor. Poxa, eu estou fazendo tudo para o cotista participar. E mesmo assim não dá nem 20%. Então, eu vou acabar ligando o F e vou começar a cobrar taxa. Porque pelo menos eu faço o fundo crescer. E aí a gente tem que sempre que lembrar, né, pessoal? Se a gente voltar aqui no próprio relatório, como ele tem taxa de administração. Cadê a taxa de administração? Deixa eu ver quanto que ele... Agora eu nem lembro quanto que é cobrada a taxa de administração. Deixa eu ver se mostra em algum lugar aqui. Deixa eu ver se é no final. Agora eu não lembro de cabeça qual que é a taxa de administração do fundo. Aqui não está mostrando. Não estou achando a taxa de administração, porque é importante para a gente ver... Normalmente a taxa de administração é em cima do patrimônio do fundo. Do patrimônio líquido. Então, quanto mais o patrimônio do fundo crescer, mais a administração ganha de dinheiro. A taxa de administração, as valores, cadê a taxa de administração? A taxa aqui, ó, tá na minha cara. Taxa de 1%, ó. As taxas de administração englobam a taxa de administração, gestão, custódia e escrituração. Mas não fala se é em cima do valor de mercado ou do valor do patrimônio, o que normalmente, pessoal, ainda mais a gente falando da F, provavelmente é sobre o patrimônio do fundo. Então, o patrimônio do fundo crescendo, obviamente a gestora vai ganhar mais dinheiro. Então, pessoal, na minha visão, a gente está chegando num momento que o fundo está chegando a quase 500 milhões de patrimônio, que provavelmente a gestão possa dar uma pivotada aí e comece a cobrar a taxa de gestão, taxa de distribuição, para poder soltar essa emissão. Então, olha só, pessoal, a gente está falando aqui, olha só que absurdo se a gente for pensar. O custo pago pelo cotista na emissão do TIGAR foi praticamente o mesmo valor do direito de preferência do AFHI. Foi um absurdo essa taxa, embora, para quem quisesse participar da emissão do TIGAR, talvez fosse até interessante, porque o preço de mercado estava muito acima. Mas mesmo assim muito cara, né? Não tem muito sentido cobrar desse jeito. Mas o que eu quero que vocês reflitam é isso. Será que o AFHI, para ele crescer, ele vai precisar cobrar? Ou vocês acham que desse jeito tá bom que ele cresça aos poucos? Deixa aqui nos comentários, eu quero a opinião de vocês. A minha opinião, eu ainda sou do time que prefere que o fundo cresça desse jeito, pelo menos por mais um tempo. Tá? Então, continuando aqui, pessoal, então, feitas a emissão, o fundo captou, já alocou praticamente 80% do valor, é muito bom isso. Então, resultado gerado 94, distribuindo 96, ainda tem 30 centavos de total acumulado, que considera resultado acumulado mais acruado. 96 centavos, distribuiu um centavinho a mais do que o mês passado. Então aqui a parte da emissão a gente já falou sobre isso, aqui a parte do lucro, aqui a gente já tem alguns efeitos da inflação que de fato ela já começa a impactar no AFHI, principalmente porque fevereiro saiu do resultado. Aqui a gente vê os rendimentos, a gente já sabe, né? Pagou 96 centavos, o que dá 1% ao ano, ele vem mantendo essa média de 1% ao ano. E as compras do fundo? Almeida Júnior, CRI, CDI 2.9, CRI Celeste, IPCA mais 11.20, boas taxas de compra. CRI Açaí, esse aqui já é um CRI bem high grade, né? Se a gente for pensar, IPCA mais 7.4. Outro mais ou menos, mais pro high grade, quase pro mid risk aqui, IPCA mais 8.20. Aqui outro mais high grade, né? CRI Genial Malls, e o CNUF Jacutinga IPCA mais 9,5, tá lá quase um high yield, um mid risk. E aqui o fundo fala que ele alocou 44 milhões, né? Isso é importante, inclusive teve liquidação de 3 operações na carteira do fundo. Aqui a gestão, ela priorizou a alocação em ativos high grade, como a gente viu, pelo fato da questão, inclusive até melhor por causa das taxas, né? É até bom que o fundo não arrisque tanto. Aqui o retorno das 3 operações que foram liquidadas, né, amortização integral, a gente está falando de TIR, essa aqui é pequena, mas a hora que TIR 16, 16.28, 16.48, mostrando um bom resultado, isso eu acho muito bacana, mostrar, acho que é um dos únicos fundos que faz isso, que mostra o retorno a TIR de cada investimento, mostrando se valeu a pena ou não. Então a gente está vendo aqui que esse aqui bateu na trave, mas também a taxa média de 5%, mas aqui a gente já vê coisas melhores, né? Então aqui foram bons retornos.
Aqui a gente vê a DRE do fundo, né? Não teve. A gente consegue ver aqui já o impacto da correção monetária, de fato, né? Metade basicamente do mês passado, em termos de resultado, né? De valor recebido. Aqui aumento o número de cotistas, né? Aqui a gente vê, pessoal, isso aqui é também um impacto para participar da emissão, tá? Isso aqui é um ponto importante também para vocês verem como teve um aumento de 10% na base de cotistas, é bastante coisa. Aqui os CRIs, acho que era isso, né? Que as compras, a gente já falou, né? As compras do fundo, ele só fez compras e teve as amortizações, né? Então o fundo hoje ele é 61% IPCA, taxa de 8,75, 28% CDI, taxa de 4,37. Beleza, pessoal? Então acho que era importante eu trazer essa questão da emissão para vocês refletirem. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, se vocês preferem que o FHI cresça. Mas aí para crescer, a gente está vendo já 2 emissões seguidas que ele precisou, não conseguiu captar tudo, ou não cobre nada e continue desse jeito. Quero a opinião de vocês aqui e até o próximo vídeo.